Irmãos, nós estamos procurando entender e seguir a direção de Deus. Os nossos trabalhos não são flores. Quando nós abrimos a boca, perdemos o controle do que falamos, porque recebemos ordens e sabemos o que temos que falar. Temos liberdade de não falar, mas sabemos o que temos que falar. E eu decidi falar. Eu falei para Jesus: se eu souber que é a tua vontade, eu falo. Por quê? Porque eu acredito na soberania de Deus, né? Hoje eu estava vendo uma placa que tem lá em cima, que foi a primeira placa, e tecnicamente a segunda, mas assim posta como caráter do ministério, a primeira, porque a que teve anterior foi apenas uma placa falando o nome da igreja, e acho que tinha os dias de culto, uma coisa assim. Mas a placa mesmo que nós colocamos para mostrar o caráter do ministério, ela era Geração Jesus Cristo, um centro não sei o que mundial, né? E dizia: proclamando a soberania de Deus. Isso não foi escrito à toa, não foi uma frase que eu criei, que inventei, não. Eu estava pregando e durante uma mensagem me veio algo muito duro para ser dito. Duro, talvez não para quem estivesse aqui ouvindo ou não se apercebeu, enfim, mas quando o Espírito Santo dá uma frase, às vezes, uma situação, um trabalho, ele já mostra a mente do mundo e como as coisas vão acontecer, impactar e repercutir, né? Então, aqui no púlpito, tinha uma palavra difícil para dizer durante a pregação. E sabe quando você tem aquele milésimo de segundo para decidir se vai falar ou não? Graças a Deus eu acredito que nenhuma eu deixei cair por terra. Eu acho que todas eu consegui falar. Porque não é uma questão, é fácil. Não é fácil não. Quando Deus fala, a terra treme e o mortal se cala. Então nós entendemos o impacto das coisas que Deus fala e passa 1 milhão de coisas pela nossa memória. Então, durante uma pregação, eu tinha algo difícil para dizer. E ali naquele momento me veio um êxtase mental. Você crê na soberania de Deus? Ele tem o controle de tudo? Mesmo se puserem a arma no seu peito ou a corda no seu pescoço. Então, durante a pregação eu larguei o verbo. Quando eu larguei o verbo, já procurei logo criar a placa e botar lá fora, que era aquilo que a partir daquele momento eu iria realmente viver, proclamar a soberania de Deus, ou seja, não iria respeitar mais lei nenhuma. A partir daquele dia que aquela placa esteve ali, depois tivemos que fazer obra, acabamos arrancando a placa, né? Mas ela não, eu pensei em voltá-la, mas não houve direção para voltá-la e nós criamos outras placas, mas proclamando a soberania de Deus. Isso não se faz com covardia. Isso não se faz aceitando intimidação. Você não proclama a soberania de Deus. Aí depois passou, agora recentemente, nas nossas reuniões, houve aquela revelação da soberania de Deus. Eu falei, isso já estava no ministério. Aí fomos e adiantamos e colocamos lá, soberania de Deus. A placa ela tinha que voltar, mas tudo a seu tempo. Mas nunca deixamos de proclamar a soberania de Deus. Eu não respeito lei alguma. Eu não respeito a lei do catolicismo. Eu não respeito as leis do espiritismo. Eu não respeito as leis do islamismo. Eu não respeito as leis do judaísmo. Pastores otários é que não sabem fazer a diferença. Eu não respeito as leis do judaísmo. Eu não respeito a Constituição dos Estados Unidos. Eu não respeito a Constituição do Brasil. Eu não respeito lei nenhuma.
Soberania é de Deus, Ele tem lei, é diante dessa lei que eu me curvo, a lei de Deus, não me curvo diante de nenhuma outra, desprezo, dou coices e cuspo. Está escrito ali, ó, o Senhor Deus é o nosso juiz, Ele é o nosso legislador, Ele é o nosso rei, e Ele é pegar ou largar, amém, irmão? Ou é a palavra de Deus que eu morra por ela, ou então não é a palavra de Deus, eu vou viver a minha covardia. Então, nós proclamamos a soberania de Deus. E agora, chegou a era que é nossa. Viralizamos na internet que, absurdamente, vocês sabem quanto agora eu olhei ainda há pouco? Em 30 dias, nossas mensagens vistas em 30 dias, bateu 4 milhões. E parece que isso não para. Parece que esse negócio não para. 4 milhões no espaço de 30 dias. Eu acho que esse negócio é bem sobrenatural. E estamos com mais de 20 mil seguidores. Chegou a 22? É. Quanto? Passou de 22 mil seguidores. Então, e veja, 23.600? Então veja só, os nossos trabalhos, não é só, irmão, que as pessoas estão pegando um trabalho e colocando lá, naquilo, poxa, o cara amaldiçoou aqui, amaldiçoou ali, amaldiçoei e é maldito mesmo. E se as pessoas acompanharem, vai ver que está fazendo efeito. O que eu falei, está fazendo efeito e ponto final. Porque eu não amaldiçoei, que nem algumas pessoas pensam que é brincadeira, né? Ô pastor, dá para amaldiçoar a diretoria do Palmeiras? Pastor, dá para amaldiçoar o Flamengo? Irmão, eu não escolho que vou amaldiçoar, não. Eu recebo ordem para amaldiçoar. Deus opera na terra, como já aprendemos no seminário, parábola das 10 virgens. Deus opera na terra através da vida do homem. Ele decidiu assim. É o que nós sabemos de Bíblia e de teologia. Então, quando eu amaldiçoo, é porque Ele me mandou amaldiçoar. Se Ele não me mandar, tô nem aí que se exploda. Quando eu falei aquilo sobre Bolsonaro, o que eu tenho a ver com política? Eu quero mais que político morra. Eu tenho nojo, eu tenho ódio de político. Se eu falar em político, me dá ódio, que eu nunca vi uma classe tão maldita, desgraçada de ladrões como políticos. Brincadeira. E lá em Bangu 8, o que eu ouvi de gente que esteve em Brasília, que andou nesse meio, o que eles contam é coisa de... que nem meu pai acreditaria se eu chegasse para contar para ele. Eu odeio, eu tenho nojo de político. Embora uns camaradas estão por aí com camisa 2026, pastor Tupirani presidente. Esquece, meu amigo, eu nunca mergulharei nessa lama podre, que quando alguém mergulha não consegue mais limpar a sua roupa. E aquilo que eu falei sobre a família de Bolsonaro, eu falei, se tu não fechares a Rede Globo, ele tinha que usar todos os esforços dele, mesmo que ele não conseguisse, mas ele tinha que usar todos os esforços dele para detonar a Rede Globo, cobrar dela cada centavo. E eu falei, se tu não fizer, você vai sair do ar. Saiu ou não saiu? Eu falei, a sua família vai ser desmantelada. Foi ou não foi? Você acha que, aí tem gente lá, o cara falou? Não é o cara que falou, não. Eu só obedeci. Quem mandou falar foi Deus. As palavras que ecoaram, a voz que ecoou é minha, mas as palavras são dele. Ele que mandou amaldiçoar. Foi ele que mandou amaldiçoar a cidade do Rio de Janeiro. E tem gente, pastor, dá para desamaldiçoar a cidade? Eu digo, dá, quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras. Irmão, isso é sério, isso aqui é igreja.
A igreja é a mulher vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés. Quem dá curso no mundo é a igreja. Só que a igreja caiu, a igreja fracassou. A igreja se envolveu com a lama da política, com a lama da maçonaria. A igreja tomou rumos que não vai levantar nunca mais. Não vai levantar nunca mais. Aqueles que baixaram a esse nível não tem retorno. A mente deles cauterizou. Eles vão defender isso o tempo todo. Eles vão inventar interpretações em cima de versículo bíblico para se satisfazer, se auto-justificar, para não admitir que erraram. É o orgulho do ser humano que mata mais do que câncer. Grandes pastores lá dos Estados Unidos, 2 pelo menos, foi perguntado para eles: o que você hoje, no final da vida, né? O que você hoje, se pudesse voltar atrás, não teria feito? Eu não teria envolvimento, eu não teria me envolvido com a política. Eu ultrapassei a linha. Pessoas declararam isso. Homens que foram exemplos para outros que se formaram no Evangelho aqui no Brasil. Mas hoje a raça maldita de pastores do Brasil está trilhando o mesmo caminho. E quando alguém diz: não, sempre houve essa separação, nunca houve uma junção. Não. Como diz aquele filho do diabo chamado Silas Malafaia, não. Mas Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ô desgraçado, maldito, que a tua casa, desgraçado, pegue fogo, que a tua família morra de câncer em cima de um leito, maldito e desgraçado, Silas Malafaia, que teus filhos sejam despedaçados, desgraçado, por você distorcer a palavra para o seu bel prazer, maldito e desgraçado. Desde quando isso tem a ver com política? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Era esse o contexto que Jesus estava dizendo ali, diante daquela prova, diante daquela cilada que estavam trazendo para ele. Ele, por acaso, ele estava fazendo junção de política com a religião, por acaso? Tomara que no próximo voo, Silas Malafaia, tu não conheças o chão. Aleluia, maldito e desgraçado. Teu avião exploda e teu corpo não entre em sepulcro, seu blasfemador, maldito. Que assim seja. E eu falei que eu só amaldiçoo quando Jesus manda. Então, meu irmão, esse é o nosso tempo. Viralizamos e tal, e hoje agora tem lista, tem agenda de gente querendo entrevista. E eu procuro sentir de Deus se prossigo, se não prossigo. Não é simplesmente porque alguém quer entrevista. Ah, vamos lá para a entrevista. Não, eu não sou garoto propaganda, nem estou querendo me promover com nada, eu não preciso disso. Eu cheguei até aqui como? Eu cheguei até aqui com cadeias, algemas e prisões, não foi dando entrevista. Amém, meu irmão? Eu cheguei até aqui ao símbolo da igreja, ó. Eu cheguei até aqui com cadeias, algemas e prisões. Eu cheguei até aqui com humilhação e perseguição religiosa. Foi assim que eu cheguei até aqui. Não foi dando entrevista, não. Eu não preciso de dar entrevista para me promover, não. Ao contrário, só me procuram para entrevista porque eu já estou promovido. Porque ninguém quer entrevista com Zé Ninguém da esquina. Todo mundo quer entrevista com um cara cujo nome está no ápice, está no top, está na polêmica. E cá entre nós, quem não quer entrevista com um cara desse aqui, que manda a Constituição para a puta que pariu? Quem não quer entrevista com um cara desse? Eu não sou o melhor não no Brasil, eu sou o único. Eu não sou o melhor no Brasil, eu sou o único. Sou o único. E alguém perguntou: pastor, por que você não
reconhece os pastores de outras igrejas. Eu falei assim: de todos os que eu conheço, eu não reconheço. Se tem algum que eu deva reconhecer, me apresenta ele. Me apresenta, eu quero ver esse cara pregar. Eu quero ver que palavra ele tem nesse mundo de bandidagem que começa de cima para baixo. Eu quero ver o que esse cara está pregando. Eu quero ver se ele é um desgraçado que para o culto dele para dizer assim: vamos orar pelas autoridades. Se ele está abençoando quem está roubando a nação descaradamente, eu vou dizer quem ele é. Eu digo quem ele é. Ele é bandido igual a eles. Vê se eu abençoo algum político. Para eu fazer uma oração em benefício de algum político, ele tem que vir aqui, e se curvar no meu pé com essa tornozeleira que tem aqui, porque essa tornozeleira aqui me marca como o melhor homem do mundo. Ninguém se compara a mim. Eu sou único. Então, irmãos, agora tem um rapaz que esteve aqui ontem, foi 4 horas de trabalho. Montou os equipamentos dele aqui, depois entrevista, aí desmonta o equipamento, total foi 4 horas de trabalho. Já mandou até, como é que chama? Uma prévia, né? Abertura, né? A abertura de como será o documentário, que ele queria contar a minha história, do meu nascimento até agora. E foi muito bom, foi muito legal. Foi uma bênção mesmo, tremenda. Chegou um momento que ele falou assim: tá, peraí. Deixa eu respirar aqui um pouco, porque agora o negócio ficou tenso. Ficou tenso. Porque eu sei quando Jesus está falando, meu irmão. A mesma unção que eu sinto nesse púlpito, eu senti sentado no banquinho falando com o homem. E foi a mesma unção que agora eu amaldiçoei esse desgraçado e toda a casa dele. Foi a mesma unção. Maldito e desgraçado. E todo pastor que vendeu os inocentes para esse diabo fantasiado de política, todos eles hão de padecer em cima de uma cama, podres, desgraçados. Assim como vocês fizeram apodrecer a palavra, vocês apodrecerão. Assim seja, Deus. As pessoas: pastor, amaldiçoa a diretoria do Flamengo? Não, irmão, é assim. Eu amaldiçoo quando Jesus manda amaldiçoar. É por isso que a palavra se cumpre, porque não é a minha vontade, eu sou servo, é a vontade dele. Mas eu falei para ele: me deixa ouvir a tua voz, e tu verás que tem na terra um homem para te obedecer. Amém, meu irmão? E essa tem que ser a sua oração e coragem. Então, proclamar a soberania de Deus é fazer guerra. Jesus não proclamou a soberania de Deus? Jesus não criticou os homens que tinham leis paralelas à verdade? Não criticou? Como é que ele falou assim? Senhor, por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? E por que vocês também transgridem o mandamento de Deus? Ou seja, procura na escritura de Gênesis a Apocalipse, vê aonde que Deus está mandando lavar as mãos antes de comer. Isso é higiene, não é mandamento. Mas lá eles estavam condenando, como diz Jesus: se vocês soubessem o que significa misericórdia, quer e não sacrifício, etc., não condenariam os inocentes. O que eles estavam fazendo? Condenando quem? Inocentes. Essa história não é nova, está lá escrita em Isaías 54, pregamos ali na porta. A verdade cambaleia nas ruas e ela não consegue chegar nos malditos tribunais. A verdade cambaleia e não consegue chegar nos tribunais. Malditos!
Tem verdade no judiciário? Uma juíza, uma prostituta, uma menina que nem tirou a porra das fraldas, disse que um vídeo lá de capoeira, um vídeo de 17 segundos era meu, que o macumbeiro colocou no site dele, disse que era um vídeo meu que condena a capoeira dentro das igrejas, e a menina me condenou por 3 anos, a prostituta, né? Porque cá entre nós, uma juíza com 25 anos de idade não é juíza, é prostituta, porra! Não tirou nem a porra das fraldas, não tem experiência de vida. Que papo é esse? De crianças estarem julgando? Sabe o que eu conheci lá dentro de Bangu 8? Várias pessoas que conheceram juízes e juízas. Muitas sentenças são dadas, sabe por quem? Pelas filhinhas delas adolescentes, que elas levam o trabalho para casa, para analisar. As filhas começam a ler e ela autoriza as filhas da sentença. Ah, mamãe, esse aqui eu vou dar 4 anos e meio, tá? Tá bom. Ah, mãe, esse aqui, eu acho que ele fez um negócio muito feio, eu vou dar 7 anos para ele. Ah, esse aqui parece ser bonzinho, mamãe, eu vou dar só 2 anos para ele. São as filhinhas, patricinhas das juízas que estão dando a sentença. E as pessoas dizem, você respeita as leis dos países? Porra, qual lei tu quer que eu respeite, cacete? Me mostra essa porra dessa lei. Eu sou o pastor Tupirani, porra. Aleluia, Deus. Me mostra a lei desse país para eu respeitar. Lei ou rendezvous? Nós moramos num país com lei ou moramos num rendezvous? Aí aparecem uns babacas na internet. Não, ô pastor, prega a palavra, deixa o resto. Ô babaca, vai examinar a vida de Cristo. Vê se ele não disse raposa, chamou Herodes de raposa. Vê as coisas que ele diz. Eu sou hoje o único líder do povo de Deus na terra. Sou o único. Quem não vier por mim não encontrará a porta. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, meu irmão, essa é a hora nossa de usar as redes sociais, negócio que sempre ficou para lá jogado. Nós colocamos as coisas lá e esperávamos que um dia, quem sabe até depois do arrebatamento, Deus ia mover para as pessoas acessarem e encontrar, só que começou a coisa agora que não tem mais controle algum. Se você colocar no TikTok lá, qualquer coisa que tenha referência dos nossos trabalhos, nosso nome, nome da igreja, sai tanta coisa que você não consegue nem acompanhar tudo. Uma música sendo cantada no violão, quando vai ver, milhares de visualizações, milhares de comentários, e muita gente que achou que fosse colocar os nossos escândalos públicos para que fôssemos denigridos, a palavra encontrou os corações que entendem que aquilo é o certo. E só porque eles estavam anestesiados, achou que todo mundo estivesse. Um exemplo disso é Fernanda Brum. Por acaso, eu nem reconheci quando apareceu na fisionomia, eu nem reconheci. Aí eu olhei e vi lá, não sei o que, eu cliquei. Ela colocou lá um post lá, no canal dela, e achou que todo mundo ia me denegrir. Tem um monte de gente me exaltando e dizendo, é isso aí mesmo. É o mercenarismo, é muito engano, é não sei o quê, e cá entre nós, né, irmão? Mulher pastora, só se for debaixo dos pés de Satanás. O meu Cristo não chama a mulher como pastora, e o meu é o verdadeiro. Então, queridos, o nosso Deus preparou esse tempo nós estamos atingindo o ponto máximo das coisas que Deus tem a realizar conosco. E
isto nos adverte que é chegado o final dos tempos. E como eu falei na entrevista, eu não serei substituído neste púlpito. Eu realmente acredito nisto. Eu sairei da terra no arrebatamento, e todos aqueles que forem geração Jesus Cristo, que tiverem a visão da restauração, sairemos juntos para glorificar a Deus. Vai ter gente sendo salva pelo ministério no mundo inteiro, gente que nunca pisou nem nunca pisará aqui, mas vai alcançar, porque vai ouvir a mensagem e vai ser como o ladrão lá da cruz. Vai ser salvo, porque vai abandonar os conceitos que lhe foram sufocados pelas pseudas igrejas e vai entender a realidade. No que entender essa realidade, o Espírito Santo faz a obra, exatamente como aquele ladrão lá da cruz. Muitos serão assim. Então, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa vida, e estamos deixando Deus ser Deus. É o final dos tempos, e eu creio que sairei da terra no arrebatamento. E se não for assim, ora, vocês vão ter trabalho de carregar o meu caixão para o cemitério. Agora, no último louvor, enquanto a Dayana cantava, eu te vi com aquele megafone na mão. Era um megafone à tua boca, e você gritava, você falava em voz alta. Assim te manda dizer o teu Deus nessa noite: não abaixe o tom, nem um minuto, nem um milímetro sequer. Não abaixe o tom. Amém. Até aqui falou Deus nessa noite.